Opa! Hoje eu vou estar mostrando e redesenhando alguns desenhos antigos tenebrosos meus, para provar mais uma vez que ninguém nasce sabendo. É o que a gente vai fazer logo depois de terminar de explorar uma catacumba, ou também conhecido como a parte de cima do meu guarda-roupa. Então antes de qualquer coisa, vamos dar uma desenterrada. Nossa senhora, mas tá precisando de um olhinho, hein? Uma desenterrada aqui nessas coisas todas. Deixa eu só... Prontinho, e aqui a gente tá com o Bigos. Falem oi pro Bigos. É um besouro, aliás. Temos em mãos aqui as nossas artes velhíssimas. Esse aqui de cima é tão velho, na verdade, que o negócio já tá até, ó, tá até decompondo, na verdade. Aqui tem bastante desenho velho meu, realmente de quando eu era bem criança, ó, tem o The Bind of Isaac aqui. Tem muita coisa interessante aqui, mas eu não vou ficar mostrando tudo, ó, tem até, inclusive esse daqui que com certeza fui eu que fiz. Mas eu não vou ficar mostrando tudo porque eu quero fazer um vídeo mostrando e folheando e mostrando todos esses. Então eu vou dar uma olhada e escolher uns 2 pra gente fazer. E depois de dar uma olhada legal, eu escolhi esses 2. Um é bem mais velho, tanto que ele tem até esse traço mais levinho. Eu tinha muito medo de errar e não conseguir arrumar. Então ele é até um pouco difícil de ver, mas é uma super heroína com uns chifrinhos, eu acho. Ela tem tipo um negócio na mão. E o outro é esse aqui, que é uma menina polvo, e eu achei ele bem legal, a ideia. Então ele é mais recente, se eu não me engano, eu devo ter feito isso aqui em 2018. Meu Deus do céu, mais recente vai fazer quase 10 anos, tô ficando realmente bem velho. Mas a gente vai estar refazendo ele também, que eu achei a ideia dele bem legal. Então vamos nessa, galera. E... Com isso tudo em mãos, nada mais justo do que primeiro os mais velhos. E no caso a mais velha é a nossa super-herói corna. Eu acho que eu fiz esse desenho há quase uma década e deve ter sido a última vez que eu desenhei um super-herói ou algo nessa estética. Não que eu não goste ou algo do tipo, é que realmente eu não sei como desenhar esse tipo de coisa. O problema é que eu devo ser algum primo distante da Edna Moda dos Incríveis, e eu não digo nem pela altura, que no caso é quase a mesma. Eu digo na parte de criticar o uniforme dos caras, eu não entendo por que eles se vestem do jeito que se vestem. As cores são muito fortes e tudo me deixa um pouco confuso na hora de planejar. Então por causa disso eu decidi me focar nas coisas que eu já tinha com esse personagem. Eu fiquei com bastante dúvida do que fazer inicialmente, se ia para um lado mais tecnológico ou algo mais punk. Enfim, qualquer coisa que não fosse super-herói. Mas eu por fim acabei decidindo abraçar o tema mesmo e me inspirando em uns uniformes mais tipo os Viltrumitas e a Supergirl do Minhas Aventuras com o Superman. Eu me lembro de imaginar ela loira, e eu sei que na época ainda não existia, mas eu acho que se fosse para colocar em proximidade com alguém que já existe, seria uma mistura da Lady com a Star and Stripes do Boku no Hero. A estética na verdade é toda bem parecida. Ela tem até os chifrinhos parecidos daquela grandona. Essa personagem também é uma lutadora no caso. Eu lembro que toda a ideia dela era ter todo esse foco na força, em ela ser bem porradeira, sabe? No original ela até carrega uns halteres no braço pra demonstrar o quão forte ela é. Eu lembro que esses negócios era pra limitar a força dela, tipo os pesos do Rock Lee no Naruto limitando a velocidade. Só que se parar pra pensar, diferente do Rock Lee aqui não faz o menor sentido. Algo assim não ia parar a força dela, só ia fazer ela bater mais forte ainda, porque agora teria a inércia dos pesos ainda por cima. Ou seja, até a mínima porrada usando isso aqui já ia obliterar as pessoas. Então eu decidi deixar isso aqui de fora e mostrar a força dela de algumas outras formas, fazendo ela bem forte fisicamente e com umas luvas bem legais para manter o foco nos braços e para deixar essa parte toda desse equipamento não passar batido. Nas características dela, eu tentei pegar o máximo possível do original, já que se eu mudasse demais arriscaria virar outro personagem. Então eu mantive os chifres e dei bastante evidência para eles. E eu queria que, independente do que eu fizesse com a roupa, o cinto customizado no quadril e o símbolo do peito continuassem nela. Que no caso, familiar, né? Foi sem querer, mas ficou igualzinho a Hornet do Hollow Knight. E falando em roupa, a gente volta novamente para a parte onde eu não sei desenhar super-herói. Nessa parte, eu nem me cobro tanto por ter achado difícil. Roupa de super-herói é uma coisa que é naturalmente meio complicada. Talvez você não saiba, mas o que não falta é perrengue relacionado à adaptação de super-herói para filme ou coisa desse gênero. O que acontece é que os designs hipercoloridos nem sempre funcionam muito bem para tudo. Então na hora de passar isso para as telas ou tentar interpretar isso num contexto mais sério, isso se torna uma pedra no sapato.
Por isso, eu queria evitar desde a monocromia dos anos 2000, onde pra solucionar essa questão os caras só colocaram um monte de roupa preta de couro, até no caso a falta de detalhe, muito comum nos primeiros filmes da Marvel, onde fazia os personagens parecerem estar usando pijama. E talvez você pode estar pensando, tá, você tá pensando demais, esses problemas são mais envolvidos com a adaptação do personagem 2D pro filme do que realmente um desenho. E eu falei, pô, eu não sou bom com isso aqui, e eu tava tentando entender como é que eu ia fazer isso dar certo. Mas pelo menos no processo de pensar demais aqui, saiu uma roupa que eu gostei bastante. Na parte da cor eu foquei no vermelho, branco e preto, com o cabelo loiro que era a ideia original, e os chifres bastante proeminentes. E com em mãos eu não consegui evitar, eu acabei fazendo ela com uma cara bem mal encarada e o tom inteiro do desenho ficou meio vilanesco. Ela é uma super-heroína, tá legal? Se o Batman pode ser um super-herói parecendo capeta, ela aqui também pode, mesmo parecendo malvada. Muito malvada. Enfim, depois de adicionar alguns detalhes aqui e ali, a nossa heroína ficou assim. Eu gostei bastante, eu acho que o meu eu mais novo ia achar bem maneiro também. E aliás, ela não tem bem um nome, nenhum dos personagens aqui vão ter, então se você tiver uma ideia legal de um nome de super-herói para essa personagem fortuna e mal encarada, não esquece de deixar aí nos comentários. Para o segundo desenho, eu decidi dar o foco para o que eu achava que era o mais interessante na ideia toda, que no caso é o cabelo de tentáculo dela. Eu pessoalmente gosto muito de tudo que é no tema aquático. Não à toa eu tenho um jogo inteiro incompleto no tema, que eu tenho que, por sinal, voltar a trabalhar. Enfim, peixes e animais marinhos são pessoalmente pra mim uma das coisas mais interessantes do mundo. E se tem um desses bichos que é com certeza muito maneiro é a lula. Não só ela no caso, cefalópodes no geral, polvo, lula, etc. Eu acho que é canônico na vida de qualquer criança o interesse por criaturas gigantes marinhas. E delas sempre surgem duas principalmente, que é no caso o Megalodon, porque um tubarão gigante é muito maneiro, e o outro é o Kraken. E eu não sou diferente de jeito nenhum, quando criança o que não faltava no meu YouTube era tipo top 10 aparições do Kraken na vida real e coisa do tipo. Então não é à toa que nessa época eu tenho um monte de desenho de personagens assim, com essas coisas de bicho que eu adorava tanto. E depois de mais velho, por incrível que pareça, eu acabei gostando mais ainda. Às vezes a gente esquece que existem realmente lulas gigantescas, e elas tipo, lutam contra baleias no fundo do mar. Cara, se isso não é tipo top coisas mais maneiras do planeta Terra, eu tô maluco. E ainda nesse tópico, vocês ficaram sabendo que recentemente descobriram um polvo pré-histórico de 19 metros. Eu com certeza vou ler isso aqui errado, mas o nome dele é Nanaimoteuthis haggart. Ele foi descoberto esse ano e já é o maior invertebrado já catalogado. E ainda por cima... Ok, eu acho que já deu pra entender que eu gosto muito de polvo, né? Voltando pro desenho, eu tentei caprichar o máximo que eu consegui nessa parte dos tentáculos, sempre levando em consideração como tudo funcionava e a forma de cada coisa, e no geral foi bem divertido, as ventosas e os movimentos são bem legais de desenhar. Passando pro corpo, a personagem parecia estar levando um peixe no original, então eu achei legal completar esse tema dando um visual de pescadora pra ela, como se ela fosse talvez uma bióloga de campo ou só uma pescadora mesmo. Para isso então eu coloquei um coletinho bem técnico e umas calças bem largas, daquelas que o pessoal bota para os mosquitos não destruírem você enquanto você tá pescando. E eu adicionei obviamente a vara de pesca também, porque eu acho que é o indicador mais óbvio do tema. E por fim, eu queria manter essa estampinha dela de alguma forma, então eu fiz uma ilustraçãozinha baseada nesse meme aqui do peixe de tênis muito maneiro. Porque peixe de tênis muito maneiro, fi. Toma! Na parte da pintura eu tentei dar uma atenção dobrada para toda essa parte dos tentáculos e na coloração das ventosas. Eu me inspirei principalmente nas tonalidades de uma lula vermelha e eu tenho que admitir, esse negócio foi muito mais difícil do que eu esperava. O que acontece é que normalmente a gente tem essa ideia que existe uma divisão clara entre a parte de baixo e a de cima de um tentáculo de um polvo. Muitos cartoons desenham assim, mas isso não existe linha, nada, nem o pigmento respeita direito a parte de dentro e de fora, as cores se misturam. Na vida real é tudo muito bagunçado e acertar isso aqui foi bem difícil. Mas depois de dar uma trabalhada para isso funcionar, o resto foi bem tranquilo. Eu não costumo ter tanto problema pintando roupa, e esse caso não foi diferente. Eu fiz a jaqueta verde dela bem detalhadinha e coloquei um brilhinho a mais na parte da calça, já que eu imaginei que ela seria feita daqueles materiais impermeáveis tenebrosos para evitar mosquito que pescador usa, tá ligado? Aquele material feito de plástico.
E na parte do balde do peixe, eu tentei fazer o peixe com uma cor que combinasse ao mesmo tempo que fosse diferente. Eu sabia que seria meio difícil chamar mais atenção do que os tentáculos vermelhos, grandes e brilhantes. Então eu nem tentei fazer ele competir. Só tentei fazer com que o olho da pessoa fosse para ele depois de passar pelos tentáculos. E depois de adicionar algumas firulas aqui e ali, a nossa menina polvo ficou assim. Eu gostei muito do resultado. Se você tiver uma ideia de nome, eu agradeço muito nesse aqui também. E se você desenha, escreve ou produz qualquer tipo de coisa, eu acho sinceramente que você devia fazer algo assim também. É muito fácil perder o fio da meada se comparando aos outros, quando na verdade a única pessoa que a gente pode se comparar de verdade é com a gente mesmo. Todo mundo corre corridas diferentes e quando a gente fica focado demais só nos resultados, acaba muito facilmente esquecendo o valor das nossas coisas. Mas depois de terminar isso aqui, mesmo que não tenha ficado perfeito, eu ainda assim aposto que o meu eu do passado que fez esses desenhos antigos e cheio de esforço ia achar o máximo. Então eu acho que você conseguir fazer algo que encanta a criança que você era, não pode ser tão ruim assim no final das contas, né? Enfim, já tô me distraindo de novo. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. E a gente se vê na próxima. Tchau!